Se tem uma coisa que o Pai tem falado ao meu coração continuamente, é desafiar e lembrar a igreja do seu chamado. Se alguém disser para você que você é profeta, o que você diria para a pessoa? Então ele fala assim, olha, você é um profeta, eu vejo você como um profeta. E às vezes a gente acha que profeta tem que ser um cara estranho, né? Que tem que parar no momento em que vem uma inspiração e aí algo sobrenatural acontece e ele exerce o papel de profeta. Mas olha que interessante, eu quero ir direto ao assunto para que você possa entender, né? O texto lá de Jeremias, capítulo 1. Abra comigo, por favor, Jeremias, capítulo 1. No verso 4. Jeremias 1, 4. Para que você possa entender o que o Pai tem para a minha vida e para a sua vida nessa noite de uma maneira especial. Diz assim o verso 4, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Pega isso para o seu coração, como se Deus estivesse falando diretamente com você. A Bíblia, só para você entender, a Bíblia foi escrita para você. Para quem? Se você ler a Bíblia com essa conotação de que a palavra de Deus, a palavra do Pai Celestial, ela foi escrita para a minha vida e para a sua vida, muda tudo. Porque a nossa tendência é sempre pegar algumas palavras e transferir para outras pessoas. Ou achar que Deus está falando somente com os outros. Não. Se você está aqui hoje ouvindo, acredite, a Bíblia foi escrita por sua causa. Nós não teremos nenhuma desculpa para dizer diante de Deus que Deus não falou conosco. Porque Deus, Ele escreveu a sua palavra para mim e para você. Por isso que Ele diz aqui, olha, o soberano Senhor, aliás, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Então, se você não tinha essa notícia, eu estou dando essa notícia para você hoje. Antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus escolheu você. Amém? Eu vou repetir, porque você vai dormir com isso hoje no seu travesseiro. Se deitar a cabeça, você vai lembrar que Deus falou com você, que Ele te escolheu. Você não está aqui por acaso. Você não passou o que você já passou por acaso. Se você estava querendo entender o que estava acontecendo na sua vida e o porquê de tudo isso, é porque lá antes do ventre da sua mãe, de você estar no ventre da sua mãe, Deus escolheu você. A partir de agora, tem um X nas suas costas. Escolhido. Escolhida. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e dizer assim, você é um escolhido, você é uma escolhida. Não tem jeito. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Não é à toa que as pessoas olham para você e dizem assim para você, você é diferente. Quando já viveram isso? Você entra num lugar, você começa a falar com as pessoas. Eu me lembro que antes de eu ser cristão, antes de assumir um compromisso com Jesus, as pessoas falavam para mim assim, você vai ser pastor. Não dava para fugir. Até nos lugares mais horríveis, né? Humanamente falando, daqui a pouco vem alguém e fala assim, você é crente? Eu não. E eu não era mesmo. Mas por que isso acontecia? Porque eu era escolhido. E não dá para fugir. Por exemplo, eu não conheço aquela moça ali, como é que ela chama? A Juliana. Eu não conheço, mas na hora que eu orava por ela ali, o que vinha no meu coração é que o Pai estivesse cuidando do coração dela, das emoções dela, porque ela é escolhida. O que ela vai fazer com isso, agora o problema é dela. Ela é escolhida.
E quando você é escolhido, acredite, não dá para você voltar atrás. Certo, Alex? Não dá. Porque o Pai colocou uma marca em você, meu irmão, minha irmã. Você já viu que tem pessoas, pode ser que tenhamos pessoas aqui assim, que tiveram uma dificuldade muito grande para nascer. Teve gente que nasceu de 6 meses, 7 meses, né? Ficou doente, ficou no hospital muito tempo, daqui a pouco surge. Por quê? Porque você é um escolhido. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Esse que gritou aqui foi o Satoru, é um escolhido. E ele sabe que ele é escolhido. Ele está numa condição de cadeiras de rodas, mas a posição dele é em Cristo Jesus. Vocês conseguem entender isso? Eu tenho que tomar até cuidado aqui nessa igreja, porque ele quer pegar o meu lugar. O pessoal de quarta-feira vai dizer, eu quero a oração do Satoru. Eu falo, não, mas eu sou o pastor aqui nessa igreja. Satoru, me dá um tempo, meu. É que ele descobriu a posição dele. Amém? É uma pessoa igualzinha a gente. Ismael, não fica discipulando ele não, porque ele vai pegar meu lugar, viu, Ismael? Agora há pouco ele liberou uma palavra para o meu coração, eu tomei para o meu coração e eu criei. Eu já vi pessoas expelir câncer aqui pela oração do Satoru. Na quarta-feira à tarde, uma mulher chegou aqui com uma bola no pescoço, não conseguia falar. Essa mulher veio lá da zona sul. Essa mulher saiu correndo, foi no banheiro e vomitou. E saiu a bola, ela voltou a falar. Por quê? Porque ele sabe da posição que ele tem em Cristo. Você foi escolhido antes que você viesse ao ventre da sua mãe. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, aí, só que tem um detalhe importante. O nosso Pai Celestial está declarando isso para nós. Mas muitas vezes nós fugimos disto. A nossa tendência humana é querer fugir do propósito de Deus para a nossa vida. É assim ou não é? Pode ver que toda vez que vem um desafio de Deus para o nosso coração, nós nos colocamos diante de muitas desculpas. Mas não é assim que Deus nos vê. Deus nos vê como a Bíblia diz. Como a Bíblia diz, antes de formá-lo no ventre eu escolhi. Antes de você nascer eu o separei e designei profeta às nações. Deus chamou você para ser um profeta para as nações. Obrigado pelos 2 améns. Deus chamou vocês para serem profetas às nações. Está com medo? Não fica com medo não. Vamos lá. Aí, quando a gente sabe disso, a gente faz o seguinte. Então eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. Aqui, gente, acredite, é o Pai falando comigo e com você de uma maneira mais contundente. Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá. E dirá tudo o que eu ordenar a você. Então, o Pai diz o seguinte: tudo que eu falar para você falar, você vai falar. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Olha, eu queria que você não tivesse esse culto hoje, mas já que você está aqui, agora o Pai pegou você. Amém? É fácil, fica tranquilo que ele já vai dar garantia para você. Verso 8. Não tenha o quê? Medo. Porque se tem uma coisa que aparece para tentar nos impedir de fazer a vontade de Deus é o medo. Porque a primeira coisa que a gente acha é o seguinte, a gente vê, eu não posso, eu não consigo. E o medo vai tomando conta.
quantos desafios da vida que vem para nós, e a primeira coisa que a gente coloca na frente é o medo. O medo quer nos paralisar. Por isso que eu disse aqui do encontro Vida Vitoriosa, quando você recebe um romper de Deus na sua vida, na sua identidade, de quem você é, o medo não produz mais efeito na sua vida. Amém? Então diga assim comigo, levanta a sua mão profeticamente pela fé, diga assim comigo, o medo não vai me paralisar, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu fui separado antes mesmo de eu estar no ventre da minha mãe. Por isso, eu não vou temer. Amém? Já já você vai ter algumas garantias aqui para que o medo não domine você, em nome de Jesus. Amém? Então, o que acontece, meus irmãos? Eu quero rapidamente aqui explanar um pouco diferente do que eu fiz hoje pela manhã, mas focar nessa questão da nossa desculpa. Nós damos muita desculpa, Patrick. Nós damos muita desculpa para tantas coisas. Mas Deus está dizendo para você que você é um profeta, que você é uma profeta nas mãos dele. E ele quer literalmente ativar isso em você. Se nós temos a graça, a capacitação, não há desculpa para nós não falarmos o que Deus quer que a gente fale. Do seu jeito, da sua maneira, da maneira como ele constituiu você. Mas acredite, se você não tomar esse posicionamento, você perde a oportunidade de cumprir o propósito pelo qual Deus colocou você aqui na terra. Deus colocou você aqui na terra não foi para desfilar bonitinho, cheirando Malbec, não foi isso. É muito mais do que isso. Você acredita nisso, que é muito mais do que isso? Esses dias veio uma pergunta para o meu coração, fruto de um vídeo rápido que veio ali no Instagram, dizendo o seguinte: se você acorda pela manhã sem a convicção de que você vai ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus nessa terra, naquele dia, que você vai gerar um impacto na vida de alguém, você acorda sem motivação. E vou mais longe. A pergunta era: se você morrer, as pessoas vão sentir falta de você? Não responda. Quais marcas que nós estamos deixando nesse mundo? A maior marca que você pode deixar é na vida de alguém. Na vida de alguém. De alguém dizer o seguinte: olha, eu vou para o céu por causa desta pessoa. Essa pessoa marcou a minha vida. Essa pessoa fez a diferença. Quando eu mais precisei, essa pessoa foi usada por Deus para abençoar a minha vida. Você pode ser usado por alguém, você pode ser usado por Deus, às vezes, até para dar um copo de água para alguém. Não precisa de muito. É um pequeno gesto. Eu citei o exemplo do meu amigo Wagner aqui, vou citar novamente, da liberdade que eu tenho com ele. O Wagner foi aquele jovem ali que recebeu um livro nosso, Sem Limites, aqui em São Caetano. O Wagner era morador de rua desde 2018, é isso, Wagner? Desde 2018, no momento que ele viveu na vida dele. E alguém aqui da comunidade, olha lá, negão é ousado, né? Alguém aqui da comunidade, isso já fazem 8 meses, alguém aqui da comunidade entregou um livro para o Wagner. O Wagner leu o testemunho da Kátia falando sobre nós, leu o testemunho de um homem que também passou por um momento difícil, e o testemunho está no livro, e aquilo encheu o coração do Wagner. Detalhe, quando o Wagner recebeu o livro pela primeira vez, ele nem sabe quem entregou o livro para ele. Foi alguém da região de São Caetano, porque naquele dia ele estava literalmente muito alcoolizado. Mas no segundo dia ele pegou o livro, leu todo o livro e foi impactado. Ele correu aqui na comunidade, pegou um Uber, veio aqui. No mesmo dia, pela graça de Deus, nós internamos o Wagner e
Faz 8 meses que ele está totalmente livre de qualquer entorpecente. Para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Alguém que decidiu impactar alguém. Né? O Wagner ainda está internado na clínica, e nesses dias ele está com a sua família, volta terça-feira, e nós estamos aqui abençoando a vida dele, cuidando dele, abençoando, e outras pessoas que o Pai tem dado o privilégio de nós honrarmos, né? Nós estamos cuidando dele não só na sua questão espiritual, como aquela clínica é cristã, e também, pela graça de Deus, essa comunidade está ajudando junto com a família dele. Nós vamos colocando toda a parte dentária dele também. Vai ser um cuidado geral, é espírito, alma e corpo. O Wagner é um ministro de louvor e com muitas composições. Então Deus está restaurando tudo. A irmã dele começou a congregar conosco, estava aqui hoje pela manhã. Então o Pai, ele faz a obra completa. Amém? Amém? Então, quando você decide, meu irmão, minha irmã, cumprir o propósito de Deus, Deus usa a sua vida. O que é um profeta? Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Quantos aqui falam em nome de Deus? Que para nós não tem outro nome para falar não, né? Hã? Tem outro nome? Não, é só o nome de Jesus. Então, quem fala em nome de Jesus aqui? Deixa eu ver. Então, você é um profeta. Se professa o nome de Jesus, você é um profeta. Não estou falando aqui dos 5 ministérios. Estou falando de alguém que ouve a palavra de Deus e libera essa palavra para outras pessoas. Você literalmente vai ter uma maneira mais suave no seu coração e sem nenhum peso, né? Porque eu preciso fazer 10 anos de teologia para poder proclamar o Evangelho. Precisa? Crie, por isso falei, diz a palavra de Deus. Eu creio, eu falo. A boca fala do que o coração está? Pronto. É simples assim, irmãos. Isso em qualquer lugar. Quando você libera a palavra de fé, as pessoas são impactadas. Então, é um mensageiro, é alguém que ouve da parte do Senhor e transmite a palavra para outras pessoas. Então, olhando por essa ótica, todos nós somos chamados a sermos profetas. Amém? E Deus, na sua infinita graça, Ele imagina ter uma igreja, né, completa, cheia de profetas. Amém? Quantos profetas temos aqui hoje? Deixa eu ver. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 15, 20, 50, 100, 250. Olha. É simples ou não é? Você é um profeta. Profeta é aquele que leva a palavra de Deus. Ou seja, você ouve a palavra, você faz uma devocional pela manhã, acredite nisso. Você faz uma devocional pela manhã, Deus te dá um texto, você compartilha isso nos seus grupos, você está literalmente liberando a palavra de Deus para o coração de outras pessoas. E certamente alguém vai ser tocado. Amém? Eu fazia áudios todos os dias, depois o WhatsApp mudou a dinâmica, a gente não consegue mandar os áudios como a gente gostaria de mandar. Mas eu tinha uma lista de transmissão e mandava os áudios de manhã, Nildo. Mandava para várias pessoas. E um dia chega esse áudio na vida de um homem chamado Ayrton, e esse homem está para se jogar no viaduto do chá. Já tinha se despedido da família, né, já contei isso para alguns aqui, já tinha despedido da família, ele ia se jogar no viaduto do chá, mas se despediu, fechou o celular, quando ele ia se jogar, o Espírito Santo falou assim, abre o celular que eu tenho uma mensagem para você. E era o áudio que eu havia mandado aquele dia. Esse homem ouviu o áudio e voltou para casa e não se jogou. Está vivo até hoje, para a glória de Jesus. Esse testemunho foi o testemunho que alcançou aquele moço. E esses dias nós aprendemos que testemunho não tem tempo de validade. O seu testemunho de vida, aquilo que aconteceu com você, não tem tempo de validade. Vou repetir. Como é que é o seu nome mesmo, meu amigo querido? Maridá. Hã? Não, atrás do Laércio.
Ricardo, o seu testemunho não tem tempo de validade. O que aconteceu na sua vida, na sua família, continua acontecendo. E para o Laércio também, viu? Para a Luciana também. Mas precisava falar isso para você. Porque a gente vive algumas situações da nossa vida e com o passar do tempo a gente acha que não tem mais validade. Salmo 119, 111. Abre para mim. No seu coração. Não estava no esboço, mas eu precisava falar isso para você. Que o seu testemunho não tem tempo de validade. Diz ali, os teus testemunhos são a minha... Para quando? Para quando? Para sempre. Os seus testemunhos são a minha herança para sempre. São a alegria do meu coração. A pastora Kátia contou essa semana o testemunho lá na live do milagre que Deus fez no nascimento da Amanda. Foi a maior audiência da semana na minha live. Gente, eu estou perdendo espaço. O pessoal vibrando na live lá, eu falei, meu Deus, vou trazer ela todo dia na live. Né? O testemunho que aconteceu há 18 anos atrás abençoou pessoas até hoje. Então, o seu testemunho não tem tempo de validade. Então, Deus chamou você para ser um profeta, né? E tem uma coisa que é absolutamente incoerente. Presta bem atenção nisso, que vai mexer com você. É incoerente um crente calado. Vou repetir. É incoerente um crente calado, porque a Bíblia diz, crie, por isso eu falei. Então, aonde o Pai colocou você, o Pai colocou você para falar. Para quê? Para falar. A pergunta é fácil falar de Jesus nos dias de hoje? É fácil? Não. Porque quando a gente escolhe ser profeta, acredite, nem todo mundo vai gostar de você. Já cheguei em lugares, né, que as pessoas, o pastor chegou, o pessoal me abraça, vou na padaria aqui em cima. Fazia tempo que eu ia na padaria, Kenny, na Bela Vitória. O dono da padaria veio, me abraçou, tudo mais. Mas tem gente que torce o nariz. Mas você acha que eu me importo? Não. Sabe por quê? Porque eu fui chamado para isso. Para amar e abençoar as pessoas. Mas tem um detalhe importante que eu e você precisamos saber. A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É isso que nós temos que aprender. Que às vezes tem pessoas que não gostam de você porque você é cristão e você fica com raiva daquela pessoa. Não é isso. É contra principados e potestades. Deixa eu dar uma boa notícia para você. O diabo não gosta de você. É verdade, pastor. É verdade. Ele já perdeu você. Ele sabe que você não vai voltar mais. Olha que forte isso. Outra coisa que eu sempre falo para alguns irmãos, que não está aqui hoje, tá? Não veio hoje. Eu falo assim, gente, o diabo não gosta de pessoa desviada. E vou explicar por quê. Porque ele sabe que a qualquer momento essa pessoa vai voltar para Jesus. E vai bater nele. Porque Deus nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Você tem essa autoridade. Amém? Amém? Você tem essa autoridade. A autoridade foi dada a você através de Jesus. Então, posso dar boa notícia de novo? O diabo perdeu você. Mas faz cara. Você não volta mais para lá, eu também não. Amém? Em nome de Jesus. Tem gente que fica assim, isso é mesmo, pastor, eu queria tanto voltar para aquela baladinha. Não vai voltar mais não. Mas não dá para... Não, acabou. E se você voltar para lá, ele vai batendo em você. Amém? Eu não conheço ninguém que está desviado na fé e é feliz. Eu não conheço. Me apresente. Mas a boa notícia
é que o pai não tem filhos desviados. Todos continuam sendo filhos. O que você vai fazer é voltar para casa. Amém? Uma boa notícia que você pode dar para as pessoas: olha, o pai não te vê como desviado. O pai te vê como filho. Volta para casa. É só isso. Está claro isso? Hã? Quantos entenderam? Diga comigo assim: o pai não tem filhos desviados. O pai só tem filhos. Pronto. Eu creio nisso. Então, caminhando aqui, algo que eu creio que é importante. Muitos homens de Deus deram muitas desculpas, né, para tentar fugir do propósito que Deus tinha para a vida deles. E Moisés falou que ele era gago, que não podia falar. Deus levantou o irmão dele. Jeremias falou que era uma criança. Como você viu aqui, Deus disse para ele: não diga que é uma criança, porque antes de você estar no ventre da sua mãe, eu chamei você. Aí teve o Gideão lá que fez graça, começou a falar tantas coisas, falou que era de uma tribo menor, era isso, era aquilo, falou, deu um monte de desculpa. Deus olhou para ele e falou: tá bom, então vai, homem valente, vai cumprir sua missão. Eu vou dar uma notícia boa para você. Eu estou cheio de boa notícia hoje. O evangelho é boa notícia. Qualquer desculpa que você der, não vai convencer a Deus. Vou repetir. Qualquer desculpa, Ana, que você der, não vai convencer a Deus. Para eu não citar o nome de todo mundo que não dá tempo, então diga para essa pessoa que está do seu lado: pessoal, qualquer desculpa que você der, não vai convencer Deus. Eu quero rapidamente aqui colocar no seu coração algumas verdades que não tem como você fugir do seu propósito. Tá bom? É rápido. Para o seu coração, para que você possa entender. No nome de Jesus. Primeiro, os argumentos, né, que muitas vezes nós usamos. Primeiro argumento que eu tenho, né, que eu tento convencer a Deus e me levanto muitas vezes para tentar fugir. E porque devemos finalmente assumir como um profeta e começar a profetizar. Deus tem aqui alguns argumentos para nos convencer, tá? Porque fomos feitos para isso. Eu e você fomos criados para isso. Antes de nós estarmos vindo à luz, Ele já nos chamou e nos capacitou para isso. 1 Pedro 2,9 vem aqui para o meu coração, para o seu coração, para motivar você de uma maneira sobrenatural. Ele vai deixar você ainda mais consciente do propósito. Vocês, porém, são geração eleita. Você foi eleito. Houve uma eleição no céu e você foi eleito para isso. Tá bom? Foi eleito, geração eleita, reino de sacerdotes. Olha só a sua graduação. Nação santa, povo, eu gosto da outra versão que diz, povo de propriedade exclusiva de Deus. É por isso, volto a dizer, que as pessoas olham para você e falam assim: você é diferente. Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Toma isso para o seu coração, porque isso te dá autoridade para viver a vida cristã sem culpa, sem medo e sem condenação. O que impede as pessoas de exercer o seu chamado é a culpa, o medo e a condenação. E Romanos capítulo 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, diz aqui, povo que pertence a Deus para anunciar. Olha só os profetas aqui. Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para anunciar, declarar, compartilhar
as grandezas de Deus. Por isso, nós temos feito live todos os dias para testemunhar as grandezas daquilo que o Pai tem feito entre nós, de uma maneira sobrenatural, do que Ele tem feito na nossa vida. No nome de Jesus, eu tenho dito para mim mesmo e para os que estão ao meu lado que eu não vou me calar, eu vou falar, eu vou declarar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Porque nós temos duas opções, irmãos, presta bem atenção nisso. Se nós não falarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas, nós vamos falar o quê? Se você não falar, outros vão se levantar para falar das trevas. É verdade ou não é? Quando a gente se cala, a gente consente. Então Deus chamou você para falar. Lá no seu Uber, lá na sua empresa. Você pode falar de várias maneiras. Você pode falar até sem palavras. A dica que eu dou para quem já falou demais e não aconteceu nada. Vou dar uma dica para você. Ao invés de você falar, comece a agir. Amém? Não use palavras, use atitudes. Pode ser que na sua família, você por muito tempo falou, tentou convencer, não conseguiu. Agora começa a ter atitudes. Como estão entendendo? Pode ser que uma atitude sua de serviço, de amor, de pedir perdão, pode mudar a vida de alguém. Pode ser que alguém esteja esperando você ir lá pedir perdão lá na sua família. Mexeu, né? Você falou, mas nunca agiu. Agora é hora de você se levantar numa atitude de fé e ir lá pedir perdão. Pode ser que esse perdão é tudo o que a pessoa estava esperando. Porque o perdão, sabe o que ele faz? Ele quebra cadeias. Ele rompe grilhões. E a pessoa mais beneficiada nisso é você mesmo. Amém? Quantos aqui já um dia pediu perdão para alguém e você viu a pessoa sendo transformada? Quantos já viram isso? Eu já vi isso. A irmã que eu sempre cito aqui, que deve estar assistindo a live aí, lá na Casa Verde, Silvana. Após o perdão, eu fui curado, ela foi curada, a Silvana já se desceu as águas e hoje está liberta pelo poder de Jesus. Por causa do perdão. Amém? Isso é poderoso. Ou você pode ter atitudes. Vai lá, faz um pudim de leite. Hoje eu comi um pudim de leite, gente. Que gostoso. Fazia tempo que eu não comia pudim de leite. A Cátia estava judiando de mim. Mas hoje teve pudim de leite em casa. Foi na hora do almoço, foi maravilhoso. Eu estou com uma gratidão tão grande no meu coração. Eu compro qualquer coisa que ela quiser, até um avião para ela. Mas não tem um avião para comprar, não. Às vezes, um presente que você dá para alguém que está ferido com você, ou que te feriu, muda completamente. Vou dar essa dica para você porque é para o meu coração. Não fique preso com amargura e ressentimento com ninguém. Não vale a pena. Não tem coragem de ir até a pessoa, manda um áudio. Entendeu? Manda um áudio. Escreve, faz alguma coisa, mas fique livre para você anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, só para encerrar o texto de 1 Pedro 2,9. Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que nós somos chamados. Amém? Aconteceu alguma coisa boa na sua vida? Conte para as pessoas. Anuncie. Declare. Proclame. Fale. Pela bondade e misericórdia do Pai, eu tenho tido o privilégio de, aonde eu passo, eu procuro, de alguma maneira, com uma frase, com um texto. Às vezes nem falo o que está na Bíblia, eu só cito o texto. Essa semana tive o privilégio de estar com algumas pessoas aqui numa concessionária,
E conforme eu fui falando, as pessoas foram se abrindo. E eu fui colocando a palavra de Deus de uma maneira tão simples. E uma pessoa declarou assim: eu vou liberar perdão para minha irmã. Porque eu disse assim para ela, o que nós compartilhamos sempre no Encontro Vida Vitoriosa. Eu disse assim: guardar rancor é como tomar veneno esperando que o outro morra. Não é isso? Quando a gente está magoado com alguém, o que a gente fala? Ah, aqui fez, aqui vai pagar. Não é assim que a gente faz? A gente usa até aquela coisa assim, né? Eu vou ver com esses olhos que a terra há de comer. Né, Júnior? Gente, libera. Tem gente com úlcera por causa da falta de perdão. Tem gente com câncer por falta de perdão. Tem gente com problema na coluna por falta de perdão. É muito forte isso. Uma irmã veio numa quarta-feira aqui com problema na coluna e ela disse que no momento que ela pediu perdão para Deus, literalmente, quando ela entrou aqui, ela já estava nesse processo de que ela falou com Deus. Quando ela entrou aqui, que ela sentou, ela abriu o coração, ela foi curada na hora. Olha que forte isso. Porque é espiritual. Então, vamos deixar as desculpas de lado. Ele nos marcou com um propósito. Propósito é muito sério para a nossa vida, porque enquanto estamos cumprindo o nosso propósito, nós nos sentimos... Aliás, enquanto nós não cumprimos nosso propósito, nós nos sentimos vazios. Esse é o ponto que eu não vou avançar mais do que isso. Muitas pessoas estão se sentindo vazias dentro da igreja porque não estão cumprindo o seu propósito. Alguma coisa, uma decisão que você tomou, sinal que está cumprindo o seu propósito, por conta disso você fica vazio. Você decidiu não cumprir o propósito, você fica vazio. Há um sentimento de vazio. E quando eu digo isso aqui, não é para deixar a gente envergonhado, como eu tenho aprendido. O Pai, quando revela algo para nós, o Dair, agora que eu vi você aí, meu bonito. Quando Deus revela algo para nós, não é para nos deixar desconfortável, não. É que Ele tem algo melhor para a minha vida e para a sua vida. Amém? Você crê que Deus tem o melhor para você? Quantos creem que... Agora isso é muito sério. Quantos creem que Deus tem o melhor para a sua vida? Então vamos deixar Deus conduzir? Vamos decidir obedecer à voz de Deus? Já que Ele tem o melhor para a minha vida, Senhor, faça a tua vontade. E se solta. Amém? É entrar no barco e deixar Deus conduzir o barco. É simples assim. Olha que você entra no barco. Olha que gostoso. Você entra no barco, deixa Deus conduzir o barco. Você vai chegar no barco e vai ver Jesus dormindo. Sabe por quê? Porque Ele sabe que o Pai está no controle de todas as coisas. Nesse barco que nós estamos, Jesus está no barco. Ele pode até estar dormindo no barco, como aconteceu lá com os discípulos. Mas sabe por quê? Porque Ele sabe que o Pai está no controle. A hora que você descobrir, quando eu descobrir plenamente que o Pai está no controle de tudo, nós vamos descansar no barco. Pastor, e quando estiver na tempestade e você estiver dormindo no meio da tempestade? Você descobre a sua maturidade quando você consegue dormir no meio da tempestade. Quando eu passo por algumas situações que é comum, às vezes, alguns irmãos ficam preocupados comigo e ficam, pastor, como é que o senhor está? Pastor, como é que você está? Eu falo, estou dormindo.
Por quê? Porque Jesus está no barco. E eu tenho que dormir. Em paz me deitarei e dormirei, e logo pegarei no sono e roncarei. Essa é a minha parte. Diz a casa que eu ronco. Eu acho que é complô familiar. Eu nunca vi eu roncando. Mas um dia a Amanda gravou. Filha da mãe. E do pai também. Né, filha querida? Então tá bom, mas um dia eu me vingo. Eu estou para me vingar da Amanda. Esses dias fiquei meia hora atrás da porta e não consegui dar susto nela. A filha da mãe não saía do quarto. A Kátia falou, o que você está fazendo aí? Estou esperando a Amanda. Ela não sabe, estou falando agora para ela. Eu fiquei assim, de joelhos assim. E eu fiquei com o celular assim, ó, na porta do quarto. Eu queria filmar, eu estava filmando, porque eu queria dar um susto nela. Porque um dia ela me pegou, me deu um susto, eu quase morri do coração, e ela filmou o susto. Mas ela não vai postar porque ela não quer morrer. Certo, filha querida? Mas eu pego. O dia que eu pegar, eu vou postar. Ela ficou esperando para me dar um susto, Júnior. E eu fiquei ali de joelhos esperando, ela vai sair do quarto. Aí eu escutava um barulho, ela não saía. Mas passou. Já já eu pego ela. Tá bom? Caminhando. Propósito. Missão. É o que o Pai tem para nossas vidas. O Pai te chamou com um propósito. As pessoas estão vazias por não cumprir o seu propósito. Por não saber, mas agora estão sabendo que o Pai te chamou. Então, o argumento de Deus para a minha vida e para a sua vida é que Ele chamou você antes do seu nascimento. E se Ele chamou, Ele vai capacitar. Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados. Quantos aqui foram chamados? Deixa eu ver. Está mais encorajado agora? Tá? Então, olha só. A beleza disso, sabe o que é? É que Ele nos capacita. Você não está sozinho. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, ganhe isso no seu coração. Você acorda, o Pai já está com você. Você acorda, o Espírito Santo já começa a se mover. Quando você se propõe a falar do amor de Deus para alguém, acredite. O Espírito Santo está ali torcendo para inspirar você, para que você fale e pessoas sejam abençoadas. A impressão que eu tenho claramente no meu coração, que quando eu vou orar por um enfermo, quando eu vou falar do amor de Jesus para alguém, eu tenho essa convicção plena no meu coração, Júnior. Você já viu isso? O Pai fazer isso com você. De ter Jesus aqui, o Espírito Santo, operando a pessoa de uma maneira sobrenatural, você não precisa fazer força nenhuma. É tão lindo. O Júnior, esposo da minha amiga Renata aqui, um moço precioso, chegando conosco. Estamos na mesa tomando um café com o pastor aquele dia aqui na comunidade. Estamos falando dos milagres, que é o assunto que eu mais falo, né? Pela graça de Deus. Aí a Renata vira na brincadeira e fala assim, ele precisa ser curado. Né? Falei, é mesmo? O que acontece? A coluna dói, não sei o quê. E eu vi uma cena impressionante aquele dia, né, Júnior? Foi maravilhoso. O Pai, da maneira como tocou no Júnior, nós começamos a orar na minha sala aqui. Eu vi literalmente Deus pegar o Júnior aqui por baixo, colocou um gancho nele e levantou assim, ó. Não foi isso, Júnior? Ele ficou na ponta do pé, assim, ó, com a mão assim, na ponta do pé, e Deus alinhando a coluna dele. Aí eu chamei a Renata para ver, quando estava mexendo. Aí depois o Júnior falou assim, quem foi que pôs a mão na minha barriga, não foi isso? O próprio Espírito Santo tocou nele e alinhou a coluna dele para a glória de Jesus. Foi algo incrível. É assim que Ele faz. É assim que Ele faz. Lembrei agora. Maravilhoso. Você ter a convicção de que você não está sozinho. Vai assinar um contrato, vai comprar um carro, vai comprar uma casa. Acredite, Jesus está ali torcendo por você. Você crê nisso? Crê? Eu creio que você crê. Eu queria colocar para mim, acha para mim, por favor, aquele vídeo. Eu vou encerrar com esse vídeo hoje. Vou encerrar bem cedinho hoje. Aquele vídeo da igreja
Você já sabe qual que é o vídeo que eu quero. Emanuel, é Deus conosco. É um vídeo que Jesus está andando ali, junto com as pessoas, pegando lixo. Sabe qual que é o vídeo, né? Vamos encerrar aqui esse vídeo já, no nome de Jesus. Já mandaram para projeção lá, alguém já foi rápido lá. Já mandaram para projeção. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, a Fabi mandou outra coisa para projeção. É Emanuel, Deus conosco, achou? É da comunidade lá de São José dos Campos, da igreja da cidade. Pronto. Maravilha, fica de pé comigo, por favor, só um instante. Eu preciso, antes de passar esse vídeo, eu quero orar com você. Deixar essa semente no seu coração. Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Deus escolheu você para ser profeta às nações. E quando você decide, presta atenção nisso, a vida muda. Muda as prioridades. Muda a intensidade de busca. A Bíblia diz, buscai-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Muda a postura. Se você não tinha essa consciência, ganhe essa consciência. Você carrega o nome de Deus em você. É um privilégio, é uma honra. É uma honra ver Deus fazendo milagres através das nossas vidas. É uma honra. Mas também é uma responsabilidade. Mas isso não é para trazer peso, muito pelo contrário. É para ver uma leveza. Porque a Bíblia diz que Jesus andava por toda parte fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo. É um privilégio carregar a presença de Deus em você. É um privilégio saber que onde você for, Jesus está com você. Não se espante que quando você está num lugar, de repente as pessoas começam a olhar para você e falam, o que foi? O que está acontecendo? Não, é que elas começam a perceber literalmente a presença de Deus fluindo através da sua vida. O Flavião e um rapaz lá de Emílio Matarazzo foram fazer uma visita para um jovem que estava em estado terminal. O pai foi desesperado lá na comunidade de Emílio Matarazzo chamar alguém para ir no hospital. Aí o Nadinho falou para o Flavião, vai lá, Flavião, pega um rapaz aí, um discípulo, vai junto. E eles foram. Chegou lá, viu uma dificuldade para entrar no hospital, e ele ouviu Deus falando para ele assim, vai entrar os dois. Aí vem alguém do nada e fala assim, olha, vai entrar só 2. Já começou o sinal a ouvir a voz de Deus. E aí quando ele entra naquele hospital, ele está passando pelos corredores, na hora que ele está passando assim, um enfermeiro fez assim, saiu correndo assim, de lado assim, e eles passaram. Ele não entendeu nada, continuou. Quando esse menino, esse jovem que estava no hospital, que estava em coma, ele acordou, começou a passar os dias, esse moço começou a falar, a família feliz. Esse enfermeiro foi lá falar quem era aqueles 2 homens que vieram. Ele falou assim, eu não sei, meu pai que pediu para vir aí. Aí o rapaz falou assim, sabe por quê? Porque quando eles vinham andando no corredor, eles estavam cheios de fogo no corpo deles. O rapaz viu fogo. É sobrenatural, meus irmãos. O que você carrega é sobrenatural. Não despreze a presença, não despreze o poder de Deus que está sobre você. E onde vai desembocar tudo isso? Em pessoas.
Você imagina quantas pessoas nesse mundo estão precisando de algo sobrenatural na vida delas? Você imagina quantas pessoas já morreram e foram para o inferno? Porque não ouviram falar de Jesus. Quantas pessoas precisavam de um alento, de uma palavra, e morreram sem Jesus? Quantas pessoas nesse exato momento, nas UTIs, nunca ouviram falar de Jesus? E Jesus mora em você. Você é a boca de Deus aqui na terra. Quantas pessoas estão no seu trabalho? Pode ser que ela aparentemente não goste que fale, aparentemente, mas ela está precisando de você. Quer ver uma maneira fácil de falar de Jesus? Leve um presente para as pessoas que estão no seu trabalho. Leve uma caixinha de bombom e comece a distribuir para as pessoas. Ela fala assim, mas por que você está fazendo isso? Porque Jesus mandou eu fazer. Pronto. A semente vai começar a entrar no coração delas. Amém?